Código de Processo Civil, no artigo 515, inciso 1º, diz que são títulos executivos judiciais, entre outros, as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Ou seja, decisões que reconheçam a exigibilidade da obrigação. Essa fórmula substitui aquela tradicional no processo brasileiro e no direito comparado, que vigorou entre nós até 2005. Era a fórmula da redação original do Código de 73, sentença condenatória proferida no processo civil. A primeira e mais comum hipótese de título executivo judicial, uma sentença condenatória proferida no processo civil. Agora, sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação. Isso já havia sido mudado. Em 2005, a Lei 11.232, aquela que instituiu o chamado cumprimento de sentença no processo civil, um modelo muito mais parecido com a execução de título judicial trabalhista, essa lei também aproveitou para mudar a redação do dispositivo que antes falava em sentença condenatória como título executivo. E naquela época passou-se a dizer que seria a sentença proferida no processo civil que reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer, etc. Vejam, reconheça a existência. Agora, na redação do Código atual, reconheça a exigibilidade. De todo modo, essa alteração ocorrida em 2005 foi irrelevante, foi inócua. Ela não conduziu ao entendimento de que existia uma efetiva mudança substancial do elenco de títulos executivos. Primeiro, por uma questão, um obstáculo que seria uma inconstitucionalidade formal. Se fosse para dizer que essa redação, sentença que reconhece a obrigação, estaria ampliando o rol de títulos executivos, indo além da sentença condenatória até então prevista na lei, haveria uma inconstitucionalidade formal. Por quê? Porque essa redação tinha surgido, na época, só no Senado Federal. A Câmara havia aprovado uma redação que era tradicional, sentença condenatória. No Senado, isso foi mudado sob pretexto que seria simples mudança de redação. Sendo simples mudança de redação, não precisava voltar para a Câmara. E podia ir direto à promulgação, à sanção presidencial. E foi o que aconteceu. Então, se não era uma mudança substancial, era uma simples mudança de redação, continuou-se entendendo, na época, que sentença que declara a existência da obrigação era a mesma coisa que sentença condenatória. Além disso, havia um outro aspecto, um outro obstáculo a se enfrentar. Naquela época não se revogou o artigo 4º do Código, que afirma que o interesse da parte pode se limitar a simples ação declaratória. E o parágrafo único do artigo 4º do antigo Código, e há uma regra equivalente agora, ele dizia que, e continua dizendo, veremos depois em outro dispositivo, que era admissível a ação declaratória, ainda que já tivesse ocorrido a violação do direito. Portanto, a parte tem o direito de só pedir declaração, mesmo quando já pode pedir condenação. Se é assim, que sentido faria automaticamente transformar em condenatória toda a sentença declaratória, se o ordenamento dá à parte a faculdade de escolher um caminho ou outro? E alguém vai perguntar, mas por que alguém escolheria um caminho ou outro? Eu volto a esse tema daqui a pouco, há razões para isso. Então isso, somado ao problema da inconstitucionalidade formal, levou todos a concluir que não havia aqui, efetivamente, uma nova categoria de título executivo judicial. Agora, as coisas são diferentes. Agora, foi muito clara a intenção do legislador de ampliar o alcance da eficácia condenatória, ou seja, da aptidão de ter execução, dizendo que será a título executivo toda a sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação. Isso aqui vai nos dar uma explicação importante mais adiante. Antes de ir para os detalhes de esmiuçamento da interpretação do dispositivo do Código, eu me permito aqui um breve parênteses. Declaratória é a sentença, enfim, é a decisão que se limita essencialmente a declarar, reconhecer a existência ou inexistência de um direito, de uma situação jurídica, de uma relação jurídica, do modo de ser de uma relação jurídica. Ela está no plano meramente ideal, ela apenas reconhece uma situação pré-existente. Ela não pretende operar no mundo prático, ela não pretende alterar o mundo prático, dar uma determinação de futura alteração do mundo prático. Ela só reconhece, declara, enfim, algo que já existia, né? Declara que é filho, declara que não existe dívida a ser paga, numa ação declaratória negativa de crédito,
declara a nulidade de um negócio jurídico. Aqui é discutível se isso é puramente declaratório, mas esse foi um exemplo tradicional. E pode declarar a existência de um crédito. E isso, em princípio, não seria condenação. Temos as sentenças constitutivas, que alteram uma relação jurídica, algo que também ocorre no plano ideal. Gera uma mudança, diferentemente da declaratória, essa sentença, mas é uma mudança meramente ideal. Desfazer um casamento, no plano ideal existia lá uma relação jurídica de casamento, deixa de existir, né? Rescindir um contrato e assim por diante. Isso também independe de execução. E tínhamos as sentenças, chamemos assim, de repercussão prática, na doutrina tradicional chamadas de condenatórias, aquelas em que mais do que se declarar alguma coisa, se determina a alguém uma determinada prestação de conduta. Por isso essas sentenças são chamadas também de sentenças de prestação no direito comparado. Então, condena, determina que pague, que entregue um bem, que faça, que não faça. Nesse caso, a gente precisa de algo mais do que o mero plano ideal. A gente precisa de transformação da realidade. É a boa e velha história do advogado que liga para o cliente e conta: vencemos a causa, transitou em julgado. E o cliente pergunta: oba, que bom, quando eu passo aí pegar o dinheiro? Não tenho dinheiro ainda. Agora vai ser necessária a repercussão prática disso. Essas, então, e daí é uma discussão para saber se todas são condenatórias ou se existem também as mandamentais e as executivas. Eu não vou entrar nessa discussão, embora ela até tivesse uma pertinência para explicar aquela mudança de redação lá em 2005, mas ela não nos interessa agora. Importa reconhecer que existem essas sentenças de repercussão prática. Muito bem, mas aqui, primeiro, lembremos que toda sentença tem uma eficácia declaratória. As ditas declaratórias são as puramente ou meramente declaratórias. A condenatória também declara a existência do crédito e determina o pagamento. A constitutiva declara o direito à alteração jurídica e concretiza, né, e faz constitui ou desconstitui a situação jurídica, e assim por diante. Então essa é uma observação, todas têm alguma carga declaratória. A segunda observação é que aqui eu estou classificando as sentenças pelo seu próprio conteúdo. Essa sentença que eu disse que é condenatória, ela contém um comando condenatório. O juiz disse: isso posto, condeno a pagar, a entregar, a fazer. É uma classificação que se faz de acordo com os conteúdos, com os efeitos principais da sentença. E o que são os efeitos principais? Aqueles extraíveis de comandos expressos na sentença que correspondem ao acolhimento ou rejeição do pedido feito pelo demandante, pela parte demandante, o autor, o réu reconvinte, seja lá quem for, o terceiro opoente e assim por diante. Pois bem, então essa é a classificação dos comandos pelos seus efeitos principais. Dito isso, pode-se dizer que sim, as sentenças propriamente condenatórias, aquelas que julgaram procedente um pedido condenatório, essas sempre foram e continuam sendo o título executivo. Elas autorizam o subsequente cumprimento de sentença, se não houver o adimplemento voluntário da obrigação objeto da condenação. Então, primeiro, esse artigo a que eu me referi, o 515, inciso 1º, abrange essas hipóteses. Segundo, isso também não é nem um pouco novidade, não tem nada a ver com essa alteração legislativa. Todos nós sempre tivemos facilidade de reconhecer que, mesmo em ações cujo pedido principal era declaratório ou constitutivo, podia igualmente haver um comando acessório, um comando secundário condenatório, atinente às verbas de sucumbência. Isso muito mais comum e generalizado no processo civil, hoje isso muito mais frequente por conta da reforma trabalhista, também no processo do trabalho. Mas nesse caso também não é nenhuma novidade, aqui eu tenho claramente uma condenação. Aqui a gente diz que esse efeito é acessório ou secundário, no sentido de que ele depende de um comando expresso, tem de o juiz se pronunciar dizendo: condeno ao pagamento de custas e de honorários de tantos % e tal, né? Então, nesse sentido, é um comando que se equipara ao efeito principal, esse efeito secundário, porque ele também depende de um comando expresso. Mas a diferença dele em relação ao efeito principal é que aqui não há necessidade de um pedido. O juiz vai fazer isso independentemente de pedido, por isso que a gente diz que esse é um efeito acessório. Ele não corresponde propriamente à demanda, ao objeto da demanda. O juiz tem de fazer esse pronunciamento porque a mãe, isso é ato falho, a lei manda. Vocês viram então que eu era um menino obediente. A lei manda que ele faça, né? Então ele tem de incluir esse comando. Mas se ele não incluir esse comando, não haverá condenação em honorários, né? Não haverá.
Na vigência do Código de 73, dizia-se que não havia como se obter essa condenação depois. Agora, na vigência do Código de 2015, é uma previsão de que, se não houver essa condenação, tem que se promover uma ação própria. Mas não é automática essa condenação, ela depende de um pronunciamento do juiz. Então, até que isso não é novidade. Essa sentença sempre foi título executivo porque ela sempre conteve um comando condenatório. Esse comando constituía título executivo. Agora, a gente tem que dar um passo adiante para constatar que o que o legislador quis fazer, nesse momento, a partir do Código de 2015, foi também atribuir a aptidão de dar embasamento a uma execução de título judicial, ou seja, dar base para um cumprimento de sentença, atribuir essa aptidão também às sentenças que não contenham comando algum condenatório e que, no entanto, contém um reconhecimento de exigibilidade de obrigação. Ora, o que vem a ser reconhecimento de exigibilidade de obrigação? Uma sentença declaratória, uma sentença que atende a um pedido declaratório. Alguém pediu que se reconhecesse a existência de uma obrigação líquida, certa e exigível. Essa é a ideia, ou certa e exigível. A liquidez é uma outra questão para ser examinada. O juiz julga procedente esse pedido e se atém ao que foi pedido. Há uma correspondência, uma congruência entre pedido e sentença. E, portanto, ao julgar procedente, ele só declara que há uma obrigação certa e exigível. Não faz mais do que isso. No entanto, a lei diz que isso vai gerar execução. Se isso vai gerar execução, a classificação teórica nos leva a dizer que aqui nós temos condenação. E é verdade, condenação é a aptidão de gerar execução. Agora, de onde vem essa condenação? De onde vem essa eficácia? É uma eficácia principal dessa sentença? Não. O efeito principal aqui é declaratório. O juiz acolheu um pedido declaratório, a correspondência disso é declarar alguma coisa. No caso, a exigibilidade de uma obrigação. Não é um efeito acessório. A lei não mandou o juiz adicionar aqui uma condenação. Não precisa haver condenação e não deve haver condenação nesse caso. Não é como a condenação em honorários, condenação em verbas de sucumbência. Não, aqui a eficácia é um pouco diferente. A lei imputa ela mesma essa eficácia a esse tipo de sentença. Existindo uma sentença declaratória da exigibilidade de uma obrigação, automaticamente a lei adiciona, anexa uma eficácia condenatória, autorizando ela mesma execução, constituindo ela mesma, enfim, impondo ela mesma ali a condição de título executivo judicial. O nome desse tipo de efeito é anexo, ele é diferente do principal, que é o comando que precisa existir respondendo a um pedido que precisava existir, é diferente do acessório, que é um comando que precisa existir, que independia de pedido, e aqui nós não temos nem pedido e nem um comando. A lei, Calamandrei dizia isso, a lei trata essa sentença como um fato jurídico, dizendo assim: quando houver sentença de tal tipo, eu anexo a ela tal tipo de efeito, no caso o efeito condenatório. Não é a primeira nem vai ser a última vez que o ordenamento vai nos dar um caso, um exemplo de efeito anexo. A atribuição de força de título executivo civil para a sentença condenatória penal é um efeito anexo. A lei que vem e diz: o juiz penal não precisa condenar ao ressarcimento dos danos, isso deriva automaticamente do ordenamento. A autorização para que sentenças condenatórias possam ser inscritas na matrícula do imóvel, constituindo hipoteca judiciária, enfim, a constituição de hipoteca judiciária é um efeito anexo da sentença civil condenatória, ou da sentença condenatória em geral. Independe de pedido da parte, independe de pronunciamento do juiz. O juiz não precisa dizer na sentença que está determinando isso. Sobre esses ditos efeitos anexos, como esses dois exemplos que eu dei, e como a força executiva, a força condenatória da sentença que declara a exigibilidade de obrigação, enfim, sobre efeitos anexos, o professor Egas Muniz de Aragão dizia algo mais ou menos no seguinte sentido: esse efeito não advém de um comando sentencial. O comando, nesse caso, é desnecessário, o efeito existirá mesmo não existindo um pronunciamento do juiz. Aliás, dizia ele também, um pronunciamento do juiz sobre tal efeito é supérfluo, é despiciendo, não precisaria existir. Se existir é redundante, porque isso provém, eu insisto, da lei. Agora, como nós fazemos para compatibilizar essa prescrição de atribuição de força condenatória para sentenças que seriam meramente declaratórias, que apenas declarariam a existência e a exigibilidade da obrigação, com a regra do artigo 20, parágrafo único
o artigo 20, acho que isso não está no parágrafo agora, a regra do artigo 20 do novo Código do Processo Civil, que tal como o artigo 4º, parágrafo único do antigo Código, nos diz que é admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. Ou seja, continua sendo assegurado à parte o direito de só pedir declaração, de não pedir condenação. Não é meio estranho que esse artigo assegure a mera declaração e o outro lá transforme toda a mera declaração também em condenação? Como compatibilizar esses dois dispositivos? E aqui eu respondo aquela pergunta que eu lancei antes: mas por que cargas d'água alguém pediria apenas declaração e não condenação? Pelos mais variados motivos. Às vezes o interesse legítimo da parte consiste em obter o reconhecimento de uma violação ao direito, deixando claro que não pretende extrair nenhum conteúdo econômico daquilo. É uma questão pessoal da parte, atinente à sua liberdade, à sua dignidade, que o legislador tem de respeitar e respeitou com essa regra. Exemplo disso, um exemplo claro disso, a ação proposta pela família do Vladimir Herzog, jornalista morto nos porões da ditadura. A família resolveu que ia entrar com uma ação ainda na época da ditadura, e para deixar bem claro que não queria dinheiro da União Federal, pediu só a declaração de que o Estado, a União, era responsável pela morte de Vladimir Herzog. Aqui existiam até outros fatores envolvidos, a religião dele, que dava um tratamento para suicida e outro para quem não era, embora seja dito que na ocasião ele não foi tratado em momento algum como suicida, pela sua religião, etc. Enfim, eles tinham os mais variados motivos e, acima de tudo, eles queriam poder apontar o dedo na cara do Estado e dizer: vocês mataram meu pai, meu marido, e assim por diante, né? Então, foi o escritório do Sérgio Bermudes que conduziu a ação na época. A estratégia foi essa: pedir ação meramente declaratória, para ficar claro que não se queria nada mais do que isso. Esse tipo de interesse pode continuar existindo. Em outros casos, a opção pela simples declaração é uma estratégia até de aprofundamento, estratégia de advocacia, fins até menos nobres do que esse, mais éticos, legítimos. Prefere-se primeiro só a declaração, porque se acha que nesse caso vai se conseguir desenvolver lá um conflito, um processo menos árduo, a outra parte não vai resistir tanto. Obtido isso, depois se complementa isso com pedido de condenação, etc. e tal. Essas possibilidades teriam sido retiradas da parte? Parece-me que não. A crítica que aquela redação outra sofria, a do código lá alterado em 2005 sofria, de transformar toda a sentença declaratória de obrigação em título executivo, não pode ser utilizada agora, porque há como a parte dizer que está pedindo apenas o reconhecimento da violação, o reconhecimento até da obrigação, mas deixando claro que não pretende que se reconheça aquilo como uma obrigação exigível. É só o pedido de declaração de uma obrigação exigível que gera automaticamente a força de título executivo. E para que isso também? Alguém poderia dizer: não dá para confiar que a parte que queira condenação pede condenação, a que quer declaração peça declaração? Parece-me razoável que sim, não precisaria existir essa alteração redacional, que não é só redacional, que vai para o conteúdo. Mas o que é que levou, se eu contei uma história para explicar por que às vezes as partes querem apenas declaração, eu conto quando pode acontecer algo que é problemático para alguém que pediu declaração e que queria no fundo mais do que declaração. Qual foi o caso que inspirou a mudança redacional em 2005, que foi inócua na época, e essa outra agora apta a produzir efeitos em 2015. Qual foi o caso que motivou isso? Um julgado relatado pelo ministro Teori Albino Zavascki, que envolvia a seguinte situação: o contribuinte pediu que se declarasse a existência e, portanto, até a exigibilidade, liquidez, certeza e exigibilidade de um crédito tributário que ele possuía. Para ele bastava a declaração. Por que ele queria só a declaração? Porque ele pretendia usar aquilo no sistema de compensação daquele tributo. Devia ser IPI, ICMS, esses tributos que entram numa linha de compensação. Então ele pediu só a declaração. No meio do caminho, a empresa cessa suas atividades, de modo que ela não vai mais praticar a atividade que gerava a incidência do tributo, ela não vai ter crédito para compensar. E ficou com aquela mera declaração da existência e exigibilidade do tributo. E nesse caso, já tinha passado o prazo para se pedir condenação, já havia a prescrição da pretensão condenatória. A questão chega ao STJ, e no STJ o ministro Teori Zavascki dá uma solução que, na minha opinião, provou demais, foi excessiva. Ele vem e diz que toda a declaração de um crédito
vencido, seria a condenação. Não é verdade. Essa solução era contra a legem. O ministro Fux, vencido na ocasião, apontou isso. O Supremo, depois dessa oportunidade, chegou a dizer isso, embora não seja bem matéria do Supremo interpretar a lei federal, mas há um julgado no Supremo em que é dito isso. Não está certo dizer-se isso. O que é que o ministro Theory, na verdade, pretendia dizer, que é o que nos diz agora o atual Código? Há uma diferença entre se pedir apenas o reconhecimento de uma obrigação ou de sua violação e se pretender reconhecer que ela é certa e exigível para exercício de direitos que vão me satisfazer de algum modo. Naquele caso era isso que acontecia. A finalidade do sujeito em obter aquele tipo de declaração era compensação, que geraria para ele um resultado igual ou até melhor do que condenação. Condenação ele iria para precatório, viria uma discussão para saber se o precatório é compensável, não é, etc. e tal. Então ele seguiu por aquele caminho. O Código reflete então exatamente a solução para o problema que foi enfrentado na ocasião pelo ministro Theory. A solução dada na ocasião, na minha opinião, foi excessiva, foi incorreta e contra a legem naquele momento. Agora temos uma lei, e uma lei que fica em limites adequados. Duas últimas ponderações e daí eu encerro. Até aqui acho que eu gastei 25, é isso aí, né? Tá. E daí, nesses 5 minutos, eu encerro. Duas últimas ponderações. Bom, e vocês, claro, essas duas também não vão continuar tendo relação direta com o processo do trabalho. Vocês apliquem isso que eu estou dizendo naquilo que couber. As duas ponderações que eu faço são: a primeira, se é assim, se a sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação, se ela é título executivo judicial, isso significa que a sentença de improcedência de uma ação declaratória negativa do crédito seria título executivo judicial? Ou seja, o autor vai e diz: o réu está dizendo que eu sou devedor dele, eu não sou, peço que Vossa Excelência reconheça que eu não devo para ele. Vem o juiz e diz, não vou dizer por qual fundamento, mas vem e diz, julgo improcedente o pedido. Tem gente dizendo, o professor Zé Miguel Medina, por exemplo, que muito respeito, tem gente dizendo que nesse caso, essa sentença de improcedência seria título executivo judicial, porque ela reconhece a exigibilidade da obrigação. Com o máximo respeito, não é o que acontece. As ações declaratórias negativas não são ações dúplices. O que são ações dúplices? Aquelas que podem gerar resultado para o autor ou para o réu igualmente, tutela jurisdicional igual para o autor ou para o réu, independentemente de pedido do réu. Exemplo de ação dúplice: consignação em pagamento, em que o réu não precisa pedir condenação do autor a pagar o valor correto. Se for reconhecido que o valor consignado é incorreto, automaticamente essa sentença gera título executivo para o réu. Isso é ação dúplice, né? Na declaratória negativa não há ação dúplice. Qual é o efeito da sentença que julga improcedente uma ação? Qual é o efeito principal dela? Ela é declaratória negativa. Ela declara que não existe o direito pretendido pela parte. Isso leva muitos a dizerem: pois bem, se o pedido então do autor era de declaração negativa, duas negações dá um positivo. Se ele julgou improcedente, ele vai estar então declarando o direito. Não, ele apenas declara, pode parecer jogo de palavras, mas não é. Ele apenas declara que o autor não tem direito àquela declaração negativa. Ele nega o direito à declaração negativa. Mas isso não é um sofisma seu? Não, não é. Vejam, pelos mais variados motivos isso pode vir a acontecer. Por exemplo, o autor simplesmente não conseguiu provar a inexistência da dívida, mas ela também não foi provada como existente, etc. e tal. Daí sairia um reconhecimento da dívida. Mas há outro fundamento: causa de pedir. Quem entra com uma ação declaratória negativa apresenta como causa de pedir um fundamento para negar a existência daquele direito. Não existe dívida porque eu nunca peguei dinheiro emprestado e é julgada improcedente essa ação. Que causa de pedir foi ali julgada? Apenas não haver empréstimo. Se o autor dessa ação nunca alegou o pagamento como causa de pedir, ele pode entrar depois com uma outra ação, dizendo: não existe a dívida porque eu já paguei. Portanto, eu nunca poderia dizer que a primeira improcedência significaria a afirmação de que a dívida existe. A gente teria de reconhecer simplesmente ali como uma negativa de declaração negativa em favor do autor daquela ação. Então, a improcedência continua não sendo o título executivo. E a última observação que eu faço muito rapidamente é a seguinte: essa regra não pode servir de subterfúgio para se fugir da prescrição. Se já há prescrição no momento do exercício da ação meramente declaratória, de reconhecimento de exigibilidade da obrigação, eu não vou obter um título executivo eficaz ao final.
A mesma prescrição que me impedia de obter condenação vai me impedir de usar essa sentença, o efeito anexo condenatório dessa sentença declaratória de exigibilidade da obrigação. Ou seja, a prescrição passa a ser relevante também aí nesse caso. Ações meramente declaratórias não são prescritíveis, mas não são prescritíveis para simples declaração da existência ou inexistência do direito. Quando eu pretendo extrair dela um efeito condenatório, volta a ser relevante a prescrição. Portanto, isso não pode servir de pretexto ou subterfúgio para se fugir da prescrição. Isso tem sido razoavelmente reconhecido por toda a doutrina. Com 35 segundos de antecedência, eu então encerro por aqui, agradecendo muito a atenção e paciência com que me ouviram e renovando minha carinhosa e especial homenagem ao Dr. Glombe. Muito obrigado.